Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos eu fui editor de resenhas críticas no periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies e aqui, nessa seção do meu podcast, eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Nesse episódio de resenhas apresento a minha reflexão e resumo sobre o livro de Matheus Cusio, The Antichrist Tradition in Antiquity, Anti-Messianism in Second Temple in Early Christian Literature, a tradição do anticristo na antiguidade, antimessianismo no judaísmo do Segundo Templo e na literatura cristã antiga, publicado pela editora Morse e Beck, na Alemanha, em 2020. Esse estudo é uma dissertação transformada em livro que foi defendida na Universidade de Oxford em 2019, sobre a supervisão do Dr. Marcus Bockemüller, que é um famoso estudioso do Novo Testamento. O objetivo desse estudo era esclarecer se as ideias antimessiânicas articuladas pelos cristãos podem ser rastreadas até fontes judaicas primitivas. Nos estudos sobre o anticristo, esse ponto tem sido contestado. Cusio assume que esse é o caso. E para demonstrar isso, ele define o anticristo como a tradição de um conflito do fim dos tempos entre o Messias e um oponente, como o anti-Messias imitando o Messias para reivindicar a autoridade do Messias. Essa definição se baseia no sentido literal do anticristo como anti-Messias. A palavra Cristo vem do grego, que significa ungido, e Mashiach, de onde se deriva Messias, que também significa ungido, vem do hebraico. Cusio logicamente teve que lidar com o debate acadêmico sobre a definição do que é um texto messiânico e o faz utilizando o estudo de Novenson sobre o messianismo, na sua obra intitulada The Grammar of Messianism, publicada pela Universidade de Oxford em 2017. Cusio sugere que o Messias é uma figura, abro aspas, em sentido amplo e identificável com o Redentor escatológico e uma figura ungida, isto é, um Messias literal em sentido estrito, fecho aspas. Citação da página 19. Assim, em sua seleção de fontes, ele analisou apenas textos que possuem a gramática do messianismo, identificando a linguagem bíblica sobre o Messias e, consequentemente, o seu oponente. Ele reconhece que alguns dos textos que selecionou têm o potencial ou possibilidade de serem entendidos como referências ao anticristo. Sua metodologia afirma ser semelhante à de Gregory Jenks em sua famosa obra The Origins and Early Development of the Antichrist Myth, a origem e o desenvolvimento antigo do mito do anticristo, publicado em 1991. Essa obra primeiro definiu o anticristo a partir das fontes patrísticas e a partir delas buscou essas características em textos judaicos anteriores. Com isso, Cusio tenta corrigir os argumentos de outros estudiosos como Lorraine, em sua obra The Antichrist Theme in the Intertestamental Period, o anticristo no período intertestamentário, que utiliza alguns textos da Bíblia hebraica para definir o Messias e o seu inimigo, principalmente os textos de Deuteronômio 13, 1 Samuel 17 e Zacarias 11. O próprio Cusio lida primeiro com textos da Bíblia hebraica que foram usados por escritores posteriores como messiânicos e cujos contextos indicam uma conexão com a ideia de uma força antagônica. Os textos selecionados por Cusio são Gênesis 3, Gênesis 49, dos versos 16 ao 18, Isaías 11, 4, Ezequiel 38 e 39, alguns salmos e o livro de Daniel. Mas como já se pode ver, ao comparar os textos definidos por Cusio e os defendidos por Lorraine, como exemplos, os estudiosos não concordam sobre quais textos devem ser classificados como messiânicos. Cusio reconhece que os textos que selecionou não formam uma lista abrangente, mas argumenta que estes são, abro aspas, os textos mais importantes que geraram a maior quantidade de discussão exegética. Fecho aspas. Citação da página 27. Sua seleção presumivelmente se baseia na reutilização de certos textos por judeus e cristãos posteriores. Este pode ser o caso, mas Cusio não deixa claro isso em seu estudo.
e como leitor fiquei me perguntando se sua crítica a estudos anteriores, como de Jenks e Lorraine, de impor as suas ideias do anticristo a textos antigos, poderia ser aplicado ao seu estudo também. Em vez de começar com uma breve análise dos textos patrísticos e, em seguida, ir às fontes bíblicas que eles usaram, Cusio inicia sua discussão dos textos bíblicos que presumivelmente foram influentes no cristianismo, seguidos pela recepção dos textos em alguns das pseudepígrafas, dos manuscritos do Mar Morto, em Filô de Alexandria e do Novo Testamento, assim também como textos gnósticos, Targum, a Septuaginta, a literatura rabínica e, finalmente, os pais da Igreja. Ao final de cada discussão, Cusio sugere o potencial generativo da representação do mal no contexto de uma figura messiânica. O problema com essa argumentação é que alguns desses textos, sem dúvida, não possuem em si a gramática messiânica que ele sugeriu em sua metodologia. O exemplo de Gênesis 49 é ilustrativo. Embora a imagem de Dan tenha sido apropriada por muitos intérpretes cristãos para falar sobre o anticristo, isso não significa que o texto em si tenha a gramática do messianismo, ou, pelo menos, Cusio não demonstrou isso. Portanto, a premissa para sua seleção poderia ser questionada. Concordo com Cusio, o autor dessa obra, que mais precisa ser escrito e estudado no âmbito da definição da gramática ou linguagem de temas ou tradições religiosas, como a do anticristo. Das sugestões oferecidas pelos estudos sobre o anticristo, a proposta de Jenks parece a mais adequada ao meu ver. Isolar características particulares desse inimigo escatológico claramente articuladas pela literatura cristã e só então rastreá-las em textos mais antigos parece uma proposta coerente. Uma das características apontadas por Jenks e que percebo no texto bíblico na qual estou trabalhando é o inimigo profanador do santuário. Essa é uma característica importante do inimigo escatológico em passagens influentes como Daniel 7 a 11 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Talvez, ao identificar como os agentes de contaminação foram definidos no Evangelho e na literatura posterior, seja possível compreender como esse tema influenciou a interpretação antiga de textos como Daniel e 2 Tessalonicenses, e, consequentemente, uma característica do anticristo pode ser isolada e estudada. Até agora, o meu estudo sobre isso se alinhou com as conclusões de Cusio, Jenks e Lorraine, de que frequentemente o inimigo escatológico era identificado como originário de dentro da comunidade sagrada, como um enganador, e não como um estrangeiro que invadia violentamente o sagrado. Isso iria contra as suposições amplamente difundidas de que Antíoco Epifânio seria uma importante fonte de inspiração para o tema do anticristo, em vez de apontar para um sacerdote iníquo e perverso em Jerusalém. Em sua conclusão, Cusio sugere, juntamente com Lorraine, que a tradição sobre o anticristo gira, abro aspas, em torno de dois eixos que são suas marcas distintivas, a saber, conflito violento e rivalidade mimética, fecho aspas. O primeiro é visto em textos como Isaías 11 e no manuscrito do Mar Morto 1 km Milhamá, enquanto o último é visto em Daniel e nos textos da Caverna de Qumran 4, 175, e na Caverna 4, manuscrito 379. Encontrei eixos semelhantes em meu estudo sobre o inimigo profanador no santuário. Algo a ser notado é que Cusio aponta Daniel e Qumran como fontes do motivo da rivalidade mimética, enquanto a maioria dos estudiosos identifica o conflito violento de Antíoco IV como o anticristo em Daniel. Considerando a influência de Daniel nos manuscritos do Mar Morto e a proximidade da comunidade judaica envolvida com esses manuscritos ao episódio do livro de Macabeus, período do rei Antíoco, sugiro que essa interpretação de identificar o rei Seleucida como chifre em Daniel 7 e 8, mantida há muito tempo, seja reexaminada à luz da avaliação da revolta dos Macabeus apresentadas por estudiosos como Elias Bickerman, que sugeriu que o principal, não o único, problema enfrentado pelos judeus piedosos da época era a corrupção dos sacerdotes helenísticos. Ver a sua excelente obra The God of the Maccabees, O Deus dos Macabeus, publicado em 1979 pela editora Brill. A principal fonte de contaminação não era um gentio, mas um sacerdote perverso. Não era Antíoco, mas Menelau ou Simão, como Lorraine insinuou em sua referência aos estudos de Bergman sobre o texto de Qumran da Caverna 4, Q-Test, que é o testemunho. Esse texto qumrânico também é estudado por Cusio.
Embora Cúcio cite outros estudos de Bergman, ele não elabora sua conclusão sobre a identidade do inimigo nesse manuscrito do Mar Morto 4Q Test como o perverso sacerdote Simão. Cúcio, no entanto, faz a ousada afirmação de que, abro aspas, 4Q Test fornece a primeira instância de um motivo literário, ou seja, da rivalidade mimética, fecho aspas, citação da página 100. Essa avaliação deve ser reavaliada dependendo de onde se começa a procurar por esse motivo literário na tradição hebraica. Após a sua análise dos textos bíblicos que ocupam cerca de um quarto do livro, ele trata de textos selecionados dos manuscritos do Mar Morto no capítulo 3, do Novo Testamento no capítulo 4, dos pseudepígrafos e apócrifos no capítulo 5 e dos Pais da Igreja no seu capítulo 6. Diferentemente do capítulo sobre o material bíblico, nesses capítulos, Cúcio não trata de recepções desses textos em discussões posteriores sobre o Anticristo, mas, abro aspas, tenta averiguar a presença de expectativas messiânicas nesses grupos de textos, fecho aspas, página 112. Cúcio aqui novamente não é exaustivo. Dos manuscritos do Mar Morto ele selecionou 1QM, o rolo de guerra, 4Q 175 e 349, identificado como testemunha, 4Q 246, o apócrifo de Daniel, 4Q 285, o livro da guerra, novamente, e 11Q 13, o texto de Melquisedeque. Do Novo Testamento ele selecionou trechos dos evangelhos sinópticos, como Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Selecionou também 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3 João, Apocalipse capítulos 12, 13 e 17. Dos pseudepígrafos e apócrifos, ele selecionou o Salmo de Salomão 17, a Assunção de Moisés, Oráculos Sibilinos 2, das partes 165 a 73, e 3, da parte 163 a 74. Ele escolheu também 2 Baruque, 4 Esdras, a Ascensão de Isaías, Apocalipse de Pedro, Apocalipse copta de Elias e o Testamento do Senhor. Não é apresentado nenhuma razão para a exclusão de outros textos, como os livros de Enoque e os testamentos dos 12 patriarcas, indicando assim a parcialidade de sua seleção. Dos Pais da Igreja, ele analisa os textos do Didaquê, Irineu, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Comodiano, Lactâncio, Cirilo de Jerusalém, Ticônio e Agostinho. O objetivo desse último capítulo é ver como as expectativas antimessiânicas levaram à cristalização do termo anticristo, atestado pela primeira vez no Novo Testamento. Como Cúcio reconhece novamente, sua seleção é apenas uma amostra de textos que ele considera importantes para o desenvolvimento do tema, visto que a tradição do anticristo pode ser identificada em outros textos patrísticos. A sua seleção pode apenas indicar algumas direções de apropriação cristã na tradição antimessiânica. Apesar de seletivo, o estudo de Cúcio não detecta uma perspectiva uniforme, mas sim elementos díspares que caracterizam o inimigo do Messias. A partir dos manuscritos do Mar Morto, Cúcio destaca que o tema da rivalidade mimética do anticristo se torna importante, além da ideia de um inimigo militar e um antagonista celestial. A partir dos pseudepígrafos, Cúcio chama a atenção para a quantidade de detalhes fornecidos na elaboração desse personagem maligno escatológico. Aqui novamente não se observa uma caracterização uniforme, mas predominam os elementos de oposição violenta e rivalidade mimética. A partir dos Pais da Igreja, Cúcio conclui que os livros de Daniel e algumas partes do Novo Testamento, principalmente o livro do Apocalipse, foram as fontes constantes de inspiração. A identidade do anticristo era frequentemente entendida na visão tradicional da história, baseada no esquema dos 4 reinos em Daniel, no qual Roma ocupava a última posição. Sobre esse tema, veja minha resenha do livro The Four Kingdom Motifs Before and Beyond the Book of Daniel. A influência do Império Romano dentro e fora da Igreja moldou a caracterização do anticristo no cristianismo antigo. A principal contribuição que Cúcio vê no desenvolvimento desse tema nos Pais da Igreja é o uso polêmico do rótulo de anticristo para se referir a hereges ou falsos imitadores de Cristo. Aqui a rivalidade mimética ganha destaque. Cúcio também aponta o que já é conhecido por estudos sobre o anticristo na história cristã, que Agostinho e Ticônio foram os principais autores que elaboraram o tema do anticristo não fora, mas dentro da igreja.
A reflexão de Cúcio sobre a tradição do anticristo na antiguidade demonstra a falta de clareza nos estudos sobre a identidade do anticristo e a necessidade de uma melhor definição dessa ideia para avaliar com mais precisão o desenvolvimento desse tema. Sua revisão da literatura é muito boa, e eu concordo com a maioria das suas avaliações. É necessário ser preciso quanto ao qual elemento específico da tradição ou tradições pluriformes estamos falando. Como clareza ou uniformidade não são esperadas de uma pluralidade de fontes antigas, faria bem aos estudiosos se pudessem ser precisos em suas definições ao estudá-las. Cúcio tentou exatamente isso, e esse é um bom acréscimo aos estudos sobre o tema do anticristo. Devido à natureza fascinante e complexa do assunto, suspeito que mais estudos o seguirão. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se no canal Contextos Bíblicos, me acompanhe no Instagram, compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima resenha.